E aí galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Paradigmas de Programação, ou Linguagem de Programação. Essa é a segunda parte da introdução, né? A segunda e a última parte da introdução do nosso curso. E aqui a gente vai refletir um pouco sobre o que faz uma linguagem ser boa, o que faz uma linguagem ser bem sucedida, que escolhas que a equipe ali de design da linguagem tem que tomar durante o projeto da linguagem, esse tipo de coisa, né? Quais são as características que tornam uma linguagem de programação mais próxima de um ideal? Vocês vão ver que isso daí é polêmico, não existe uma fórmula para uma linguagem ideal. Em algumas linguagens elas nascem fortes e ficam fracas com o tempo, outras nascem fracas e ficam fortes com o tempo, outras estão aí perenes no cenário aí desde muitas décadas atrás, então não tem um ideal, né? A gente vai discutir e vai refletir um pouco sobre as linguagens que a gente conhece. Examinando aqui o passado, que tipo de projeto é melhor, né? Será que é melhor um projeto individual? Será que um cara vai lá e desenvolve toda a base daquela linguagem, e obviamente depois que uma equipe o ajuda, né? Como foi aqui com o John McCarthy, esse cara aqui no Lisp, ou com o Bjarne Stroustrup no C++, esse lindo espécime aqui. Ou um comitê, por exemplo, junta um comitê e vai fazer a linguagem lá, ó, como por exemplo o Algol, COBOL, ADA. Essas linguagens aqui, tirando o COBOL que teve um sucesso grande, né? O Algol e a ADA foram linguagens que serviram para uma finalidade, mas que não se tornaram tão populares, né? Muitas delas foram desenvolvidas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Pela IBM e assim por diante. Empresas, IBM também se encaixa, como por exemplo o Java, que foi desenvolvido pela Sun e depois comprado aí pela Oracle, né? O C# e muitas outras linguagens foram desenvolvidas pela Microsoft. Então a gente vai ter linguagens boas e linguagens ruins, linguagens populares e outras menos populares, de todos esses tipos aqui, né? Não está claro se o tipo de abordagem de projeto tem uma influência definitiva na qualidade da linguagem. Aparentemente não. Aqui, pelo menos um sentimento é que esses de comitê aqui, às vezes tem muita gente dando palpite, as decisões acabam se tornando muito burocráticas e a linguagem tende a ser muito complexa e o pessoal pode não querer usar. Dá para estabelecer alguns critérios que dá para utilizar para avaliação de uma linguagem, né? Sempre vai ter uma polêmica, alguém vai achar que um critério é melhor que o outro, ou que o importante mesmo é tal. Então, assim, mas a maioria das pessoas vai concordar que todos esses critérios aqui são importantes em determinados níveis para um projeto de uma linguagem de programação. Dá para a gente avaliar uma linguagem a partir dos seguintes critérios, então eles têm alguns aqui que são os mais populares. Se vocês lembrarem de algum, depois vocês me sugiram aí. Simplicidade e legibilidade, confiabilidade, suporte da comunidade, suporte à abstração, ortogonalidade, que talvez seja o que vocês estão imaginando que será que é isso, mas eu vou explicar. Implementação eficiente, no sentido de ela roda, né, ela tem recurso suficiente para fazer um programa rodar de uma maneira eficiente. Olha lá, eu tenho que ir checando isso daqui. Não é uma linguagem que checa a maioria desses daqui, provavelmente é melhor do que outra. Começando pela simplicidade, os programas eles precisam ser fáceis de ler e de escrever. Não é que precisam, mas é agradável, é desejável que eles sejam fáceis de escrever e fáceis para quem lê também, para quem vai fazer a manutenção, né? Obviamente que não vai ser isso para um leigo total, né? Isso daí para um programador médio. Se tem uma pessoa que já programa aí tem um tempinho, ou que já aprendeu, já sabe os conceitos, ela consegue ler e escrever programas daquela linguagem de maneira fácil. É desejável que seja fácil de aprender também, né? E de ensinar. Isso vai me ajudar, né? Uma linguagem com muitas construções básicas, com muitas regras, ela é mais difícil de aprender do que uma com poucas, né? Obviamente. E vocês estão vendo que existe uma relação de custo-benefício aí, né? Se ela for muito simples também talvez seja difícil de construir programas para resolver problemas complexos, né? Muitas construções básicas levam o usuário a aprender apenas um subconjunto delas e ignorar a maior parte dos recursos. Um dos casos que eu vejo acontecer isso é o C++, especialmente, né? O C++, que o pessoal usa como se fosse um C que tem C in, C out e string, né? Sendo que o C++ tem bastante coisa a mais. Algumas linguagens
que foram intencionalmente projetadas com essa finalidade de facilitar a expressão, né, deixar mais legível, mais fácil, são o BASIC, né, o próprio nome dela é BASIC, né, o ALGOL e o Pascal. O Pascal, aqui ó, tem o BASIC, tinha um conjunto de construções bem pequeno, o ALGOL era uma linguagem, o ALGOL 60 especialmente, era uma linguagem clássica para publicar artigo, como se fosse um pseudocódigo, assim, né, o pessoal usava o ALGOL para colocar os algoritmos em artigos científicos. E o Pascal foi utilizado durante muitos e muitos anos para fazer o ensino de programação, né, que depois acabou passando para C, depois tem gente hoje em dia que já ensina em Python. Né. Existem algumas linguagens que parece que foram projetadas intencionalmente difíceis. Por exemplo, olha aqui. Isso aqui é o Hello World, uma linguagem chamada Malbolge. Né. Só isso aí é para imprimir Hello World na tela. Né. Malbolge, até o próprio nome já significa uma coisa ruim. Né. Porque Malbolge é um dos círculos aí do inferno de Dante, né, da Divina Comédia. Aqui uma outra linguagem chamada Brainfuck, que o Hello World é um monte de mais e sinal, não tem nada a ver. Então essas linguagens elas já foram feitas com o sentido de parecerem difíceis, serem difíceis mesmo. Né? Elas não têm uma utilização prática muito grande. You didn't say the magic word. Please! God damn it! Uma das características que diminuem a simplicidade também é o fato de ter mais de uma maneira de fazer a mesma coisa. Por exemplo, em Java, em C++ e várias outras linguagens dessa família aí, é possível você incrementar uma variável de todas essas maneiras aqui. Ó. Você pode fazer, por exemplo, uma variável que chama count. Receber count mais 1, né? Receber o valor dela mais 1. Ou você pode usar o mais igual, que também é para fazer o incremento. Ou você pode fazer um pós-incremento com mais, ou um pré-incremento com mais. Então você tem 4 maneiras de fazer mais ou menos a mesma coisa. Isso diminui um pouco a legibilidade, mas aumenta a versatilidade da linguagem. Né? Outra característica também que pode gerar confusão é a sobrecarga de operadores. Em algumas linguagens orientadas a objeto, tem como você fazer a sobrecarga dos operadores, né? Fazer uma função que vai ser chamada quando for utilizado um operador no programa principal. É bem útil e faz com que o seu tipo de dado ali customizado, a sua classe, seja utilizado de maneira mais próxima dos tipos nativos, mas pode gerar problemas quando o cara vai lá e sobrecarrega um operador que é sabidamente utilizado para alguma coisa para outra. Então nada impede que o cara vá lá e sobrecarregue o mais, por exemplo, mas ao invés de o mais significar alguma coisa que tem a ver com soma ou com incremento, o mais significa subtração, ou significa divisão. É permitido fazer isso, ainda que torne o programa totalmente ilegível. Né? Aqui está um programa em C++ que faz esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, uma classe de números complexos, sobrecarregou o operador mais, menos, e o de impressão menor aqui para utilizar com o string. E lembrando sempre que não é justo, né, comparar a facilidade de escrita de duas linguagens quando os objetivos delas são totalmente diferentes. Não tem como, por exemplo, a gente comparar C com C# no quesito de construção de interface visual. O C# é construído para fazer interação com o usuário, é fácil você fazer um formulário ali. Em C isso já é um pouco mais difícil. Né? Agora, se você for construir uma aplicação de sistema, o C é para isso, para acessar mais fácil os recursos computacionais, os recursos de hardware. Né? Então é importante que a gente compare linguagens cuja finalidade é semelhante, senão a gente vai ser injusto. Beleza, então legibilidade e simplicidade tem uma coisa a ver com facilidade de escrita, de aprendizado e tal. O outro quesito é confiabilidade. A gente vai dizer que um programa é confiável quando acontece o quê? Quando ele está de acordo com as especificações dele em todas as condições. O programa sempre se comporta da mesma maneira, se você entrar com os mesmos dados de entrada, claro, né? Se comporta da mesma maneira em plataformas diferentes, e assim por diante. Alguns recursos possuem um efeito significativo na confiabilidade dos programas. Por exemplo, verificação de tipos. Então, se o seu compilador ali, se a sua linguagem ela requer que o seu tipo seja sempre estático, ou que ele sempre verifique se você está trabalhando com o tipo certo, as operações certas, isso aumenta a confiabilidade.
tratamento de exceções, utilização de alias, né, ou de apelidos. Essas coisas impactam. Alias impacta negativamente, no caso. Verificação de tipos, ó, detecção de erros de tipos em programas, especialmente em tempo de compilação, ou seja, antes que seja tarde demais, né? Antes que seu programa rode, execute ali, deu um pau no meio ali, deu um runtime error, né? What have we done? Java, por exemplo, tem uma verificação de tipos rigorosa, né? Praticamente elimina esse tipo de erro em execução. Não tem como você declarar ali uma variável de um tipo e atribuir para ela coisa de outro tipo. Em C, isso já é um pouco mais livre aí, né? Em C, você declara um int, atribui um valor real de ponto flutuante para ele, ele aceita. Só que ele vai truncar o seu número, ele vai ficar só com a parte inteira, né? Mas isso poderia ter sido um deslize seu. Se você está atribuindo em algum lugar do programa um valor real para um inteiro, você sabia que aquilo lá era um inteiro, entendeu? Então, a verificação, quanto mais rígida, mais ela garante que o programador não esteja fazendo bobeira. Se você pegar algumas linguagens como Python, por exemplo, a variável não tem nem tipo. Você vai lá e faz uma variável sua que chama var e atribui para ela um número, daqui a pouco você atribui uma string, daqui a pouco você atribui um objeto. Então isso aumenta a sua liberdade, mas tudo vem com um ônus, né? Assim, pode ser que o programa ele não te ajuda tanto assim a eliminar erros que você não viu. Tratamento de exceções é capacidade de interceptar erros ali em tempo de execução, né? Tomar suas medidas corretivas ali nos catch, né? Try catch da vida. E a sua execução não parar no meio. Isso aumenta a confiabilidade e melhora a experiência do usuário. Se o seu programa tem um erro e fecha, é uma coisa. E acontecer um erro, o seu programa tratar ali e continuar a execução, é outra, né? O seu programa melhora muito de qualidade. Ada, C++, Java, C Sharp, tudo isso inclui essa capacidade, muitas outras linguagens, né? C e Fortran, apesar de serem linguagens muito utilizadas, são carentes desse tipo de recurso. O tratamento de exceções é feito na mão, com if, com else, então é mais trabalhoso de fazer o tratamento de exceções. Apelido, né, o alias em inglês, é um negócio que pode diminuir a confiabilidade, é perigoso, né? Acontece quando é permitido que exista mais de um nome para um lugar só na memória. Então você tem lá um valorzinho 10 lá que está numa variável x, mas também está sendo apontado por um ponteiro p. Então tem duas coisas apontando para o mesmo lugar, você tem um apelido, né? Você tem vários nomes para uma mesma variável. Potencialmente isso é perigoso porque você pode mexer em uma e não lembrar, não saber que o outro está referenciando o mesmo lugar e tal, né? É possível, na maioria das linguagens, ter dois ponteiros diferentes apontando para a mesma variável. Aqui, ó, eu tenho o ponteiro x que eu criei, né, tem o valor 5 aqui inteiro. Eu aloquei essa posição na memória e apontei o x para ele. Aí depois eu pego o y e aponto para o mesmo lugar. Depois eu deletei o x. E se eu resolver agora acessar o y, por exemplo? Sei lá o que vai acontecer. Vai ter um resultado, vai ter uma saída inesperada, né, um comportamento inesperado. Algumas linguagens como C++, em suas versões mais recentes, aí, do 11 para frente especialmente, introduziram o conceito de Smart Pointers, que são ponteiros que eles cuidam desse tipo de coisa, do ciclo de vida ali da variável, do lugar que eles estão apontando, né? São capazes de gerenciar com confiabilidade o uso de ponteiros. Tá? É bem legal esse negócio de Smart Pointer em C++. Se eu fosse vocês, eu dava uma olhada uma hora. O suporte da comunidade. Se você tiver bastante suporte da comunidade, melhor, né? A não ser que você seja um cara que gosta de trabalhar com coisas exclusivas aí. Uma boa linguagem de programação deve ser facilmente acessível para alguém que queira aprendê-la, instalar no seu computador, né? Algumas características que ajudam a preservar e estender a vitalidade de uma linguagem de programação são um compilador de domínio público, um compilador que você baixa lá de graça e tal, que ela seja implementada em diversas plataformas. Então, se você gosta de usar no Windows, se você gosta de usar no Linux, você é entusiasta da Apple, tudo isso vai ter lá um compilador para aquela linguagem. Se tem bastante curso, livros, tutoriais, tópicos no Stack Overflow, né? Então quer dizer que facilita o seu aprendizado, você resolver os problemas.
E a grande comunidade de desenvolvedores, que isso faz com que, assim, uma boa parte da nossa vida de programador também é buscar soluções na internet, no Google, em sites como o Stack Overflow que eu acabei de falar. Quanto maior a comunidade, mais gente já pode ter tirado uma dúvida daquela lá que você teve, né? Então você consegue achar suas respostas mais fáceis. Além disso, o custo é uma questão importante, né? Linguagens gratuitas são mais fáceis de elas se disseminar. Algumas são de domínio público, ó, Java, C, C++, Lua, Python, né? A grande maioria delas. E outras são proprietárias. O C Sharp, por exemplo, hoje em dia a Microsoft está liberando mais, né? Até tem o Microsoft Visual Studio Express, tem o VS Code. Então C Sharp acabou se tornando uma linguagem mais pública também. Mas ela, durante uma época, era só no Visual Studio, né? Você tinha que comprar. Eiffel, MATLAB. MATLAB é uma ferramenta utilizada para processamento de numérico, especialmente matemático, né? Modelagem e tal, e que é bem caro, né? A gente usa na universidade porque a universidade compra licenças para nós, mas é bem caro para comprar uma licença MATLAB. Swift, que é da Apple, e assim por diante. Então, custo pode ser um empecilho aí para a sua linguagem se disseminar. Suporte à abstração. O que eu quero dizer com abstração, primeiramente? É uma habilidade de definir e utilizar estruturas ou operações de forma a permitir que muitos dos detalhes de implementação, né, ou seja, o funcionamento interno, seja ignorado em prol da facilidade do uso. Linguagens mais modernas possuem bibliotecas que contêm o resultado da experiência acumulada de décadas de programadores, né, que já construíram abstrações poderosas que é para você usar. Então, alguns exemplos aqui são a STL do C++, que está lá. Você pode utilizar aquelas estruturas de dados, aqueles containers, aqueles algoritmos. Tudo isso conhecendo apenas a maneira de utilizar, a interface delas, né? Eu sei que para usar aqui o container stack, eu tenho push pop, tenho empty, eu tenho algumas funções para utilizar. Eu não preciso implementar a pilha de novo. A pilha está implementada. Então, isso é um mecanismo de abstração interessante aí. E também tem os collections do Java, por exemplo, também, que dá para você usar as estruturas de dados, os algoritmos ali de ordenação, de busca, que já tem na própria linguagem, né? Aqui, ó, considere, por exemplo, uma árvore binária que armazena inteiros em seus nós, como essa que está aqui no canto. Uma árvore binária, a gente conhece, sabe como é que ela funciona. Não precisa nem ser uma árvore balanceada, né? A árvore AVL, rubro-negra. Em uma linguagem sem suporte a ponteiros, o gerenciamento dinâmico da memória, como Fortran 77, ela poderia ser implementada utilizando 3 vetores. 2 deles apenas para guardar índices dos filhos de cada elemento e o outro para guardar o elemento. Olha só isso aí, que chatice. Então, em uma linguagem que já tem mais ferramentas, como em C++, C Sharp e Java, poderia ser criada uma classe, que é uma abstração, certo? É uma definição em programação de um conceito, um pensamento nosso, né? Um conceito matemático, um conceito de computação. Onde você pode encapsular o elemento node árvore, binária, node, binary node, sei lá, contém 2 ponteiros que autorreferenciam outros nós de árvore binária, né? Isso daí já facilita. Além disso, isso daí, ó, aqui tá aqui, ó, a segunda opção torna a expressão ideal mais clara e natural, simplifica a escrita e leitura do programa, fica bem mais fácil, assim, bem mais próximo da maneira que a gente pensa na árvore binária, né? Que é um nó apontando para os outros 2. Hein? E além disso, na STL, na biblioteca padrão do C++, ainda tem map e set, que são árvores binárias que já estão implementadas lá, que só precisa usar. Né? Então você só adiciona e remove as coisas delas. Né? Apesar de chamar map e set ao invés de chamar tree, eles são implementações de árvores binárias também. Rubro-negras, inclusive. Red, black. Saudações rubro-negras, falando isso. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Opa, cheguei naquele que ninguém sabe o que é ainda, né? Ou alguém já pode até saber aí, se for mais avançado. Ortogonalidade. O que é uma linguagem que é ortogonal? Se uma linguagem de programação tem um grande número de construções, alguns programadores não estarão familiarizados com todas elas. Consequências. Vai usar incorretamente alguns recursos, vai utilizar pouco alguns recursos que poderiam ser melhores do que os que ele usa, mas que ele não conhece.
Pode ter resultados inesperados a partir de recursos que são mais ou menos conhecidos. Tipo, eu sei que tem map 7, vou chutar aqui como é que funciona, né? Então, o que é ortogonalidade? A linguagem é ortogonal se os seus comandos e recursos são construídos sobre um conjunto pequeno, mutuamente independente de operações primitivas. Quanto mais ortogonal, menos regras excepcionais são necessárias para escrever problemas corretos. Então, ó, essa última frase é a mais importante. Se você tem muita exceção, muita regra excepcional, quer dizer que a sua linguagem é pouco ortogonal. Tá? A vantagem de uma linguagem ortogonal é que é mais fácil de aprender, você tem menos exceções, então você tem que lembrar menos coisa, né? E a desvantagem é que às vezes tem programas menos claros. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem aqui, que se às vezes você tem pouca regra, aí começa com umas coisas genéricas que você não consegue identificar o que é. A responsabilidade é sempre do programador, né? Não fica sendo mais do programador, é preciso estar atento aí. Exemplos. Um exemplo de falta de ortogonalidade em si, que faz ela ficar um pouco menos ortogonal. Como padrão, todo tipo de dados é passado por uma função por valor. Se você fizer uma função ali básica, o parâmetro é passado por valor, né? Ele faz uma cópia e passa para dentro da função. No entanto, se você passar um vetor para uma função, ele é automaticamente, você não precisa fazer nada, ele é passado por referência. Uai, isso aí é uma exceção. Como é que eu tenho que lembrar que se eu passar uma variável normal, ela vai por valor, o vetor vai por referência. Então isso é uma exceçãozinha ali. Tudo é passado por valor menos vetor, né? É ruim isso? Não. Né? Inclusive isso daí facilita a nossa vida, mas só que é uma coisa a mais para você lembrar sobre a linguagem. No mesmo C, no entanto, tem um exemplo de excesso de ortogonalidade. Uma estrutura do tipo if, por exemplo, ela pode receber dentro do parênteses dela tanto uma expressão lógica, tipo uma comparação, quanto uma aritmética. Aí, o que acontece quando você está aprendendo programação? Você mete lá um negócio desse, ó. Se A recebe 0, isso aqui é verdadeiro toda vez, né? Isso aqui ele passa sempre. Você não está comparando A com 0, você está fazendo A receber 0. E ele aceita isso. Não precisa ser uma comparação aqui dentro. Então, ó, pra você ver, ele não coloca exceção aqui, pode colocar basicamente qualquer coisa, e isso faz ela ficar mais ortogonal. Ó, falei que a responsabilidade ficava mais na mão do programador, né? Outros exemplos aqui, ó. Em Pascal, todas as estruturas de controle exigem que você utilize begin e end. Begin if, begin end if, não sei o que, né? Exceto repeat. Não, esse cara tira um negócio desse. Sei lá. Né? Provavelmente é durante a construção do compilador, as coisas que eles viram que tinha essa necessidade. Então isso faz com que ela seja o quê? Menos ortogonal. Colocou exceção. Linguagens conhecidas por serem bem ortogonais são o Scheme, que é funcional, o Smalltalk, que é programação orientada a objeto, entre outros, né? Implementação eficiente. Os recursos e construções de uma linguagem eles têm que permitir uma implementação prática e eficiente em plataformas mais modernas. Você precisa ganhar tempo, aí, ó. Time is money. Time is money. No desenvolvimento e também na execução. Implementação eficiente pode até haver de duas maneiras. Você poderia ser rápido para implementar, isso seria eficiente da sua parte, mas também a implementação da linguagem para a plataforma ela tem que ser eficiente, ela tem que rodar rápido ali, tem que compilar rápido. Então, tem uma parte que é sua e tem uma parte que é da linguagem. Eu aqui estou falando mais da linguagem, na verdade. Uns exemplos aqui, ó, ruins, são o Algol 68, que era extremamente elegante, tinha especificações tão complexas que era praticamente impossível você implementar aquilo efetivamente. Ficava uma linguagem monstruosa. Ela era muito cheia de detalhes, então ficava chato, né, para implementar. E depois seu programa rodava lento. A linguagem ADA, ou ADA também, foi criticada em suas primeiras versões devido ao seu tempo de execução ineficiente. Levando em consideração que ela era projetada para aplicações de tempo real pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, essa característica era um grande problema, quase inviabiliza a linguagem. Isso acabou sendo parcialmente resolvido depois. O Java recebeu muitas críticas já sobre funcionar meio estilo carroça, né? Nas suas primeiras versões era bem lento, bem mais lento do que uma aplicação nativa, né? Escrita em C, por exemplo, C++. Suas últimas versões, no entanto, receberam um trabalho mais atencioso dos desenvolvedores e elas têm uma maior eficiência.
Inclusive tem a do compilador JIT, Just in Time, que compila o código na primeira vez que você executa. Uma curiosidade, né, já que a gente está... Isso aí é uma visão que a gente precisa ter, pelo menos sobre um panorama do cenário agora, e que deve durar até vocês se formarem, provavelmente também, né, não vai mudar radicalmente de um ano para o outro, que são quais linguagens de programação que são mais utilizadas hoje em dia. O que eu precisava aprender para eu entrar bem no mercado? Esse é o ranking tirado no site. No próximo slide tem o site aqui, ó, é o The Software Quality Company. Depois, se vocês quiserem, vocês entram lá. Tem uma lista com muito mais linguagens. Eu só peguei as 15 primeiras. O C é a mais utilizada. E esse negócio aqui é de 2019. É o último ano que teve o censo aqui, digamos assim. O C, ó, com uma parcela aí do mercado de 16,98%. E está vendo que essa setinha verde aqui, ó, significa que ele subiu de posição. Ano passado ele estava em segundo, agora, e o Java era em primeiro. Agora eles trocaram a posição. Então o C, que é uma linguagem às vezes vista como estudante de programação como obsoleto, o que vocês estão ensinando C até hoje? Não sei o quê. Olha só por que nós estamos ensinando C até hoje. C é a linguagem mais utilizada no mundo, em empresas, na academia, em todos os lugares. Em segundo lugar, Java, com 14%, uma quedinha aí. Terceiro lugar, o Python. Olha você ver como é que cresceu esse negócio aqui, desde a época que eu estudei até agora. C++ em quarto, C# em quinto. Esse é o top 5 aí, né? Depois vem as linguagens, como por exemplo Visual Basic. O JavaScript está crescendo bastante, apesar que manteve posição aqui, né? Mas para desenvolvimento web, todos aqueles frameworks lá, React, Angular, Node, essas coisas todas, o pessoal tem usado muito. R, no último ano, olha aqui, ó, é a linguagem que mais subiu, ó, de 20º lugar para o 8º lugar. R tem sido utilizado bastante para aplicações aí financeiras e tal, né? Estatísticas. PHP está descendo um pouquinho, mas praticamente manteve. SQL, né, que é de acesso ao banco de dados. Go subiu bastante também, de 17º para 11º. Swift subiu bastante. Perl subiu bastante, linguagem de scripting. Assembly, ó, vocês que gostam. O Ruby está caindo vertiginosamente aqui. Provavelmente deve ser uma linguagem que está num período de baixa. Esse gráfico mostra a evolução desde 2002 das linguagens. A preta aqui, né, o cinza escuro, sei lá, é o Java. Tá vendo que ele sempre esteve em primeiro ou em segundo. Alternando com quem? Com o C, onipresente aqui, ó, azulzinho. Deu uma queda maluca aqui em 2017, parece, esquisito, né? E depois subiu de novo. O Python, tá vendo aqui, ó? Por que eu falei para vocês? Eu estudei aqui, ó, entre 2003 e 2007 na graduação. O Python estava aqui, ó, opa, deu uma subida aqui, depois caiu de novo, mas hoje em dia ele está em terceiro lugar e subindo. Utilizado muito aí para programação de inteligência artificial, até framework web aí também, como aquele Django, né? O C++ manteve aqui seu terceiro lugar, quarto lugar, e é uma linguagem absurdamente utilizada, né? C# subiu, desceu, parece estar subindo de novo. O Visual Basic aqui deu uma renascida, né, com a questão da revitalização que houve no Visual Studio, na esquema da Microsoft, e assim por diante. Depois vocês entram nesse site aqui, ó, The Software Quality Company, TOB. Entra nesse site, você vai ver lá mais coisas. Aí eles têm lá um Language Hall of Fame, né, um hall da fama das linguagens de programação. E fala qual que é a campeã daquele ano. E a campeã, a linguagem que mais se destacou no ano de 2019 é o C. Em 2018 havia sido Python, em 2017 C, 2016 Go, Golang aí, né? Tem alguém que vai fazer trabalho disso aqui que eu vi. Java, JavaScript, Transact SQL, Objective-C, olha só. Aqui no advento no Golden Age aqui do smartphone, né? Quando começou a surgir aplicativos de iPhone direto, Objective-C estava em alta. Hoje em dia está em queda, provavelmente vai até acabar esse negócio aqui. Beleza. Agora, falar um pouquinho sobre algumas decisões de design também. Compiladores, máquinas virtuais, interpretadores.
Como é que é vantagem e desvantagem de cada um? Qualquer implementação de uma linguagem de programação requer que programas escritos nessa linguagem sejam analisados e traduzidos em um formato que possa ser ou traduzido por um compilador antes da execução, que é o processo de compilação, pega a linguagem de código fonte sua da linguagem ali, igual um arquivo escrito em C++, em Fortran, passa por um outro programa que é o compilador, e aquilo lá vira um arquivo executável, nativo da máquina, ou seja, escrito no código específico daquela máquina lá. C, C++, Fortran, COBOL, ADA, tudo isso é linguagem compilada. Ou então, pode ser traduzido por um interpretador durante a execução. E isso tem sido bem popular hoje em dia, se for ver, né? Isso aí é chamado de interpretação. Aí o que acontece? Você pega o seu código ali fonte e já roda ele direto no interpretador. E se acontecer, ele vai executando aquilo ali à medida que o seu programa vai progredindo, e se acontecer algum erro, acontece durante a execução. Há duas opções com relação à interpretação. Ou o código é interpretado todas as vezes, puro, né, como é o Prolog, como é o Python, JavaScript, ou ele é compilado para uma forma intermediária, para um código como bytecodes do Java e tal, né, e daí durante a execução ele é interpretado. Isso aí é uma interpretação híbrida. Acontece no Java, no C Sharp, na Lua, no VB.NET, né? Várias linguagens do framework .NET. Nos compiladores, o que acontece? O código-fonte vira direto código de máquina, passando por alguns passos básicos aqui, como a análise léxica, que eu vou mostrar daqui a pouco o que é. Daí depois ele analisa sintaticamente, verifica tipos. Depois tem um processo de otimização de código e geração de código de máquina. Tá? Então essas primeiras 3 aqui, elas têm como objetivo encontrar e relatar erros para o programador. E essas aqui têm, como, as últimas 2, como objetivo gerar um código eficiente para a máquina, né? Para o computador-alvo. A vantagem é que esse código ele fica nativo, né? Então a execução é mais rápida, é mais eficiente, tanto em tempo quanto em espaço. O programa gerado geralmente vai ser menor, né? Detecção de erro durante a compilação é bom, porque evita que o erro aconteça durante a execução, né? No entanto, qual que é uma desvantagem? Toda vez que dá erro durante a compilação, você tem que recompilar. Você tem que ir lá, consertar o seu erro no código e compilar de novo, né? E passar por todos esses níveis de compilação aqui tudo de novo. Aqui as linguagens que eu falei para vocês que estavam lá, C, C++, ADA, Fortran, COBOL. Interpretador, puro ou híbrido. Aqui o puro passa de código-fonte direto para o interpretador. O híbrido, ele compila para um código intermediário que é depois interpretado pelo interpretador. Os passos básicos também tem a análise léxica e sintática. Aí se tiver um gerador de código intermediário aqui, e já vai para o interpretador. No caso das linguagens de interpretação híbrida, o código é processado uma única vez para o código intermediário, igual um compilador, né? Como por exemplo Java Bytecodes ou Microsoft Common Intermediate Language, né? Esse código independe de máquina e depois ele é direcionado para uma máquina virtual que fica ali em cima do seu sistema operacional, né? Por exemplo, a Java Virtual Machine ou a CLR. E a máquina virtual é que varia de computador para computador. Os bytecodes ali, a compilação, ela é totalmente portável. Agora, a máquina virtual é uma para cada plataforma. Tem um para o Windows, tem um para Linux, outro para Mac, outro para outra plataforma. O projeto ele vai trocar eficiência por flexibilidade e portabilidade. Por quê? Eu posso catar o meu código em Python escrito em um computador e levar para outra plataforma diferente e lá ele vai interpretar igualzinho. Agora, se eu pegar o meu executável que eu fiz no meu computador e levar para um computador de plataforma diferente, ele não roda. Ainda vale lembrar o seguinte, ó, que algumas linguagens como Java e .NET ainda tem o recurso de compilação just-in-time, que quer dizer que na primeira vez que você executar ele vai ser interpretado, aí se der tudo certo ali, no final ele gerou um compilado para a sua plataforma. Isso daí melhora bastante também. Ele interpreta uma vez e depois roda nativo. Java, Python, Prolog, C Sharp são algumas linguagens interpretadas. Um quadro aqui que resume bem quais são as vantagens e desvantagens de compiladores e interpretadores. Compiladores, então, a execução é mais rápida,
tem otimizações por parte do compilador, porque o código fica específico daquela máquina, detecta erro no processo de compilação. E a desvantagem é o quê? Tem vários níveis de compilação, então pode ser que demore, e pode ser que você tenha que fazer toda vez, né? Você, errei aqui, esqueci um ponto e vírgula, não sei o quê. É necessário recompilar toda vez que tem uma alteração, e assim por diante. Interpretadores, as correções são rapidinhas, você corrige e já roda de novo, né? Não precisa compilar. Não é necessário compilar para executar. A portabilidade, você pega o seu código e roda ele em outra máquina sem ter que levar executável, né? E as desvantagens é que ele é mais lento e você precisa do código original para rodar, né? Então existe um problema aí. O que faz o analisador léxico, também chamado de Lexer, né? Ele é o programa que inicia o processo de compilação, aí, digamos assim. Depois vocês vão ver isso em outras disciplinas, como compiladores e tal, né? Eu vou só passar por cima aqui. O programa ele se inicia com um fluxo de caracteres, então você escreveu o seu código lá, que lá é um fluxo de caracteres, né? Que inicialmente aqui não tem nenhum significado. O Lexer, ele varre o código-fonte e transforma ele num fluxo de tokens, ou símbolos. Então ele acha ali umas palavras reservadas e tal, tá? Todos os espaços em branco são geralmente descartados, assim como os comentários, né? A verificação da validade dos tokens, é token, não é token, não. Sequências de caracteres que não formam tokens válidos são descartadas e uma mensagem de erro pode ser gerada aqui já. O cara escreveu um negócio que não tem nada a ver, não é um caractere, não é um token válido. Exceto numa eventual etapa de otimização que pode gastar mais tempo, esse Lexer ele gasta 75% do tempo da compilação, só para ele segmentar ali o seu código-fonte em tokens. Esses tokens eles vão ser passados para a próxima etapa, que é o parser, o analisador sintático, né? Ele pega esses tokens e constrói uma árvore de análise, que está no próximo slide que eu vou mostrar, né? De acordo com as regras gramaticais da linguagem, ele vai verificar se as coisas que você escreveu fazem sentido para a gramática da linguagem, para a sintaxe, né? Se você imaginar, por exemplo, que você está fazendo análise da linha de código Z recebe x mais 2 vezes y, né? Digamos que a regra da linguagem para comandos de atribuição tem que ter um identificador do lado esquerdo, depois um sinal de igual, depois uma expressão e depois o ponto e vírgula. Ele tem que verificar isso. Cada um dos integrantes da entrada é analisado a fim de verificar. Olha só a árvore aqui. Olha, eu tenho um comando de atribuição. O que tem que ter nele? Um identificador, o igual, a expressão e o ponto e vírgula. Aqui eu tenho identificador? Tem, é um Z aqui, ó, o nome da variável. Tem igual? Tem. E aqui tem uma expressão? Aí ele olha lá, né? Não vou passar passo a passo, mas tem, ó, uma expressão x mais 2 vezes y, beleza, ponto e vírgula. Então ele analisa se as coisas estão no lugar correto de acordo com a gramática da linguagem, né? Ele vai fazer isso que chama parse tree, uma árvore de análise sintática. Beleza, e para passar aqui o conteúdo das próximas aulas, rapidamente, existem diferentes paradigmas de programação, vocês já sabem disso, né? Um padrão de resolução de problemas que se relaciona a um determinado gênero de programas de linguagem é um paradigma. Os principais são imperativo, orientado a objeto, funcional e lógico. Algumas linguagens foram projetadas para se encaixar em mais de um paradigma. Por exemplo, você pegar o C++, ele tem nele o imperativo e tem orientado a objeto. Outras linguagens também são multiparadigmas, né? Tem uma linguagem que chama Leda, que dá suporte aos 4 paradigmas, né? O paradigma de programação imperativa, o que é ele? Passando rapidamente. Ele é o mais antigo. Ele foi fundamentado no modelo computacional clássico da máquina de von Neumann-Eckert, que é isso daqui, representado nessa figura, que é eu tenho entrada, tenho aqui na minha memória o programa e as variáveis, unidade de controle, unidade aritmética atuando aqui na memória para gerar uma saída. O programa e as variáveis, eles são armazenados juntos na memória. Vou falar melhor sobre isso na aula que vem. E a execução é sempre sequencial. O programa seu roda comando a comando ali. Então o programa vai ser essa série de comandos, você vai executar cálculos, atribui valor, obtém entrada, imprime saída, direciona o fluxo de controle para outro lugar, tipo com if, else, repete as coisas com for e assim por diante. Um conceito importante é o de estado, que é o valor de todas as variáveis que durante a execução, esse estado ele vai evoluindo até o estado final, né? Abstração procedural, que é o que? A função, né? As funções são um componente, assim como atribuição, laço, sequência, comandos condicionais, manipulação de exceções e assim por diante. Tudo isso faz parte da programação imperativa.
As linguagens predominantemente imperativas são COBOL, Fortran, C, Ada, Pascal e Perl. Essas linguagens pode ser que elas tenham alguns resquícios de outros paradigmas, mas elas são predominantemente imperativas. Orientada a objeto, ela é bem semelhante na maneira de pensar. Digamos assim, não é que é bem semelhante, mas ela lembra bastante a imperativa, mas as coisas funcionam de uma maneira um pouco mais modular. A programação orientada a objeto, ela fornece um modelo onde o programa é uma coleção de objetos, né? E objetos, eles são definidos a partir de classes. Que esses objetos vão interagir entre si, passando mensagens, quer dizer, chamando as funções membro um do outro, né? Os métodos um do outro, que vão transformar os estados desses objetos até você chegar no resultado final do seu programa. Os objetos aqui, eles vão ser ativos, eles vão ter comportamentos, eles vão ter atributos, né? Eles vão gerenciar esses negócios aí. E não vão ser passivos, como seria, por exemplo, uma variável, um struct da programação imperativa. Características importantes desse paradigma são a troca de mensagens, né? Chamadas de função membro dos objetos. Classificação de objetos, ou seja, você vai ter um monte de coisa no seu programa e eles vão estar divididos em classes, né? Encapsulamento, que quer dizer que o seu objeto ele tem uma interface pública, mas o funcionamento dele é privado. Herança e polimorfismo, que significa um pouco de reutilização de código aí, mas a gente vai ver. Linguagens predominantemente orientadas a objetos são o Smalltalk, Simula, Java, C++, C Sharp, Python e assim por diante. Aqui tem um diagrama tradicional aqui da programação orientada a objetos, que é o diagrama de classes, né? Tem as classes aqui, ó, Country, Airport, Luggage, que provavelmente seria a modelagem do sistema de um aeroporto, por exemplo. A programação funcional vai modelar um problema computacional como uma coleção de funções, inclusive com sintaxe muito próxima da matemática, né? Cada uma dessas funções, obviamente, tem um espaço de entrada, que é o conjunto domínio, e um espaço de saída, que é a imagem, contra-imagem, contra-domínio ou faixa. Isso separa a programação funcional das linguagens que possuem o comando de atribuição. Em linguagem funcional, você não tem o conceito de estado, que eu acabei de mencionar. Então, aqui, a atribuição, o sinal de igual não significa atribuição, significa equivalência, né? E um comando do tipo x recebe x mais 1 nem vai ser possível aqui na linguagem Haskell que a gente vai usar para ilustrar, né? Isso aqui não faz sentido. Você tem alguma coisa do lado esquerdo e outra do lado direito, né, que são equivalentes. Então não tem como você fazer x ser igual a x mais 1, por exemplo. As funções interagem e são combinadas entre si, utilizando composição funcional, condições e recursão. Como a gente não vai ter comando de atribuição, não vai ter estado, não tem como a gente fazer um for lá dentro. Que tem uma variável de controle que você vai atribuindo valor para ela, né? Então a gente vai fazer repetições usando recursão. Alguns exemplos são o Lisp, o Scheme, o ML, né? E o Haskell. Também tem o OCaml, o Clojure e outras linguagens que são mais modernas aí que a gente vai mencionar. E por último, a programação lógica, que permite modelar um problema declarando qual resultado o programa deve obter, ao invés de como que ele deve ser obtido. Então, na programação lógica, você não vai explicar para o computador como é que ele resolve o problema. Você vai declarar as coisas que você sabe que são verdade, algumas regras, e ele vai inferir as respostas a partir daqueles dados lá. É bem legal. Então, são baseados em regras, né? Busca diversas soluções possíveis para o problema especificado, e é um veículo natural para expressar o não determinismo, especialmente através daquele mecanismo de backtracking lá, que busca as respostas numa árvore ali de conhecimento, né? Linguagem principal, Prolog, Planner, Poplar, OS, são linguagens bem desconhecidas, né? O Prolog é o mais conhecido. Outros tópicos de interesse da nossa disciplina são a manipulação de eventos, que é uma programação orientada a eventos, né? A interação com o usuário. Eventos eles são gerados em ordem imprevisível, por exemplo, numa página da internet. O cara pode clicar onde ele quiser a qualquer momento, né? Então tem que ter um tipo de programação que se ajusta bem à interação do usuário. E a concorrência. Pode existir em qualquer paradigma, né? Que é uma coleção de elementos assíncronos, execuções paralelas que podem compartilhar informações e sincronizar-se de tempos em tempos.
A concorrência vai fazer com que o seu programa fique mais eficiente, você consiga fazer múltiplas coisas rodarem no processador paralelamente ao mesmo tempo, né? Bom, basicamente era o que tinha para falar dessa parte introdutória do curso. Na aula que vem a gente vai ver os conceitos que regem a programação imperativa para depois ilustrar ela. É lógico que na aula que vem vai ter vários exemplos também, né, de código e tal, mas na outra aula a gente vai ilustrar com a parte imperativa da linguagem Python. Beleza? Bons estudos e até a próxima aula.